Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora e começa convidando você, sabe para quê? Para ouvir música. Como é bom ouvir música. Todos nós temos uma trilha sonora de vários momentos da nossa vida, né? O primeiro beijo, o namoro, da infância, as músicas que a mamãe cantava pra gente, enfim, a música que você coloca para dormir, para descansar. A música nos acompanha, a música faz parte. O que seria da vida sem a música? O que seria da vida sem a arte, né? Você sabe que a arte transforma e a música também. Muitas vezes eu vejo, inclusive, pessoas que têm Alzheimer, a memória de uma música que marcou a vida deles. Eles podem não lembrar de nada, mas quando você começa a cantar música que tocava a vida dessa pessoa, ela começa a cantar junto. Então, veja, a música tem a capacidade de entrar no seu cérebro e ir lá no recôndito, onde está escondidinho, até aquela pessoa que está com uma demência ou está com Alzheimer. Então, a música, ela é extremamente importante para nós. Com a música você pode educar, com a música você pode exaltar, com a música você pode dançar, com a música você pode abraçar, com a música você pode emocionar uma plateia. E a música, ela é um lenitivo para a nossa alma. Você vê que até dentro das igrejas, e até dentro da Bíblia, os salmos cantados, né, os salmistas, o quanto é importante a música na nossa vida. Ela faz parte, ela nos renova, ela nos fortalece. Agora você tem que saber escolher, né? Nós sabemos também que tem muita música que ela não contribui para o nosso bem-estar, né? Mas nós temos a capacidade de perceber. Tem música que nos deixam agitados e também elas não trazem uma boa memória ou então não traz uma boa mensagem. A boa música é aquela que traz para você bem-estar. Se não traz bem-estar, então é bom fazer novas escolhas nessas músicas. A música é uma terapia, né? Quando nós... Veja que interessante, né? Hoje eu cantei no chuveiro. Às vezes você acorda, não está bem, aí você vai tomar um banho, você lembra de uma música, você começa a cantar ali, ninguém está te olhando, então você deixa, se expressa, grita, canta e canta debaixo do chuveiro. Isso é uma terapia. É tão bom, é como se você estivesse liberando, e libera endorfinas também, né, no seu corpo. Libera a sensação de bem-estar. E falando de música, e também, olha, através da música você também pode ser voluntário. Muitas pessoas, por exemplo, na UFAL, a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Filarmônica, maestros, pessoas que tocam violão, violino, contrabaixo, piano, podem estar ajudando as crianças que não podem pagar uma escola de música a também terem acesso a aprender a música como uma profissão, porque a música é uma profissão que encanta. E quem faz música, mesmo que não queira, passa por dificuldades, mas a música os resgata nos momentos mais difíceis. E hoje nós estamos com uma pessoa que é encantado com a música e que nos encanta com a música também, em todos os sentidos. Nós estamos recebendo o Luiz Martins, ele é diretor artístico da Filarmônica, mas ele é um maestro. Antes de ser diretor, ele sempre trabalhou. São muitos anos de estrada trabalhando na música e dando vida, né? Dando novas oportunidades para muitas pessoas, para muitos alunos. Luiz Martins, há quanto tempo que eu não lhe recebi aqui no programa? Que alegria te receber. Pois é, Maristela, já tem um tempinho, né? Acho que a última vez, acho que fazia uns 5 anos, mas não é bom a gente falar muito sobre isso, que revela as idades, cabelo branco, uma coisinha aqui, outra ali. Faz parte também, né? Faz parte. Nós passamos aí, na realidade, 3 anos quase na pandemia, né? E muita coisa aconteceu com todos nós. E aí nós estamos também nos resgatando, né? E eu vi que você, nesse período, buscou também uma forma... Como é que foi a fase da pandemia para você? Foi uma fase de construção, eu não diria de reconstrução, porque na verdade todo artista ele teve que construir algo novo, assim, teve que repensar a forma de se fazer.
E é engraçado que foi um período que faz tão pouco tempo que passou, mas assim, a nossa memória realmente ela começa a apagar, né, algumas coisas, né, desse período. Mas a música, é engraçado, eu acabei de vir, inclusive, agora eu vim da escola que eu estudei, da minha alfabetização até até terminar os estudos. Foi lá em cima, lá no Colégio Dinâmico. E revi alguns professores, algumas pessoas muito queridas. E aquilo me traz uma memória afetiva tão interessante, né? A gente começa a perceber. E, e essa música, ela já fazia parte, né, daquela época, né? E, enfim, são tantos insights que a gente tem. Particularmente, eu gosto sempre de fazer uma coisa, eu sempre passo pela rua que eu morei, eu sempre gosto de revisitar lugares que eu passei. Acredito que são memórias importantes, porque se a gente consegue reviver aquele adolescente que nutria e que ainda nutre hoje sonhos. Que está dentro de você, porque o adolescente, a criança, vai viver sempre para dentro de nós, né? E se a gente consegue nutrir sempre, tá regando sempre essa criança, esse adolescente está dentro da gente, a gente não envelhece. Essa é a grande verdade, né? Às vezes os cabelos ficam um pouquinho brancos, mas eu acho que a essência está sempre dentro da gente, mesmo com todas as dores, com tudo que a gente vive, né? Mas, realmente, assim, durante a pandemia, foi um período bem complexo, né? Para a arte de uma E a música foi importante para você nesse período? Sim, sim. E foi um grande teste, né? Assim, também, não somente o teste da Covid, mas para mim, até porque eu também tive Covid e não fiquei hospitalizado, mas cheguei a sentir bastante falta de ar, né? Assim como tantas e tantas pessoas. E a incerteza se ia evoluir ou não, né? Porque todos aqueles que pegaram Covid passaram e conseguiram superar. No período eu também tive, naquele momento eu pensava assim, sabe, Luiz? Eu estou carregando uma bomba dentro de mim que pode explodir, não só com a minha vida, como quem fica perto de mim. Aquilo, para mim, foi um choque. As memórias que eu tenho são muito, às vezes difíceis realmente assim. Mas eu lembro que eu pensando, eu nunca mais vou poder reger uma orquestra, eu nunca mais vou poder fazer música. Isso era uma coisa que atormentava, assim, sabe? Mas depois... Como é que ia ser o depois? Porque foi um momento de insegurança e de medo, incertezas. Nós não sabíamos o que ia acontecer depois. Mas passamos, né? E acredito que o mundo, principalmente assim, na parte da música, a gente percebeu muita coisa que aconteceu, né? E percebeu uma grande união, inclusive, da própria classe artística, né? Para que a gente pudesse inventar novas formas, reinventar também, né? Usar as redes sociais, né? Redes sociais, usar a rede social para compartilhar e também para continuar. Se sentindo vivo ali, né? Mas talvez o maior, pelo menos assim, particularmente o maior ensinamento que eu tive em relação à pandemia foi da nossa real necessidade de ter contato com qualquer forma de arte. Eu falo especificamente da música porque é o que hoje é a minha, e sempre foi a minha profissão, mas da gente dizer, o ser humano não consegue viver sem arte. É aquilo que eu falei, a arte, só de imaginar a vida sem arte, sem teatro, sem música, né? Sem dança, meu Deus. E aí quando alguém inclusive diz assim, eu não dependo de um artista para viver, né? Depende. Aí, assim, durante a pandemia ficou provado, olha, se não fossem as lives, se não fossem os artistas, os filmes... O que nós faríamos dentro de casa? Ia ficar olhando para a parede. Exatamente. Nós teríamos que inventar outras formas, né? Voltar lá para o homem das cavernas, né? Ficar brincando com as sombras. E em termos assim, de arte, a gente imaginar que, por exemplo, o mercado a indústria das artes no Brasil, né, são 3% do PIB nacional. Né? A gente imaginar que assim, o que existe de filme, o que existe de música, o que existe de consumo de arte, né? Acho que tudo que você falou, inclusive no início, foi muito, muito interessante e muito bom, né? A gente poder perceber que a arte é uma profissão, né? Existem pessoas sérias trabalhando com arte, né?
e que merecem cada vez mais serem valorizados, né? Isso que você falou me lembra que muitas vezes, né, eu tive muitos amigos que resolveram seguir a carreira artística, né, de música, de teatro, a carreira cultural, né? E os pais diziam assim, coitadinho, não vai ganhar dinheiro nenhum, é bobagem, quer ser artista, como se denegrindo a imagem e, no entanto, consumindo. E aí, inclusive, eu dou um recado para você, se você tem talento com música, se você tem talento com teatro, se você tem talento com arte de maneira geral. A única coisa que eu posso te dizer, eu fiz essa escolha na minha vida. Na verdade, nem sei se foi escolha, porque é uma coisa que já veio e eu não tinha como fugir. E nem queria fugir, na verdade. Mas se você veio com essa semente da arte dentro de você, você precisa seguir. Siga fazendo arte. Alimentar, né? Alimente, porque a pior coisa que hoje eu observo em muitas das pessoas que eu converso e que às vezes vêm conversar comigo, dizer assim, poxa, Luiz, eu tenho talento, a gente sabe que a pessoa tem talento para a arte e de repente foi seguir uma outra profissão e hoje é extremamente infeliz em outra profissão e está tendo que pagar remédios e terapias para poder, assim... e hoje chegam para mim muitas vezes dizendo assim, eu preciso voltar a ser artista. Isso. E você fala de uma coisa que é muito importante. Eu vou fazer uma relação com a semente, né? Tem uma semente dentro de você e essa semente vai eclodir ao seu dom. E a gente nunca sabe, quando nós alimentamos essa semente, colocamos ela na terra, jogamos água, você não sabe o tamanho que ela vai ser. Mas você tem que investir, porque ali é o teu sonho. Você vai buscar o sol quando essa semente, ela é verdadeira. Aí quando a semente não é plantada no lugar certo, você consegue sobreviver, mas ela não eclode, ela não explode, ela não busca o sol. Aí entra... nisso que você falou, né? Numa depressão fica deprimido, não é a vontade, a alma. Nós temos que compreender que nós somos seres que têm uma energia dentro de nós, né? A vida, e essa vida tem que ser alimentada. Eu fico imaginando, sabe o que, Maristela, se cada pessoa nesse mundo respeitasse o próprio talento, sim, e pudesse estar nos locais corretos, né? Se você tem talento para ser advogado, que você estivesse atuando como advogado e não como médico. Isso. Entende? E que não houvesse essa relação de que a profissão que dá mais dinheiro ou que dá mais status ou qualquer coisa nesse sentido. Acredito que a gente teria uma sociedade tão melhor, né? Mas você sabe por quê? Você sabe que a gente trabalha muito com a questão da educação, educação pela paz, educação das emoções. Nós somos seres emocionais, na realidade, nós não somos seres racionais. Porque você vê que tudo que acontece, até coisas boas ou ruins, elas vêm das nossas emoções. Né? Nós somos seres que explodem quando acontece alguma coisa ruim, tanto é que o homem é capaz de matar porque não conseguiu dominar a sua emoção. Veja, nós somos capazes de raciocinar, mas, no entanto, ainda cometemos crimes como esse, ou feminicídio, tanta coisa que a gente vê acontecendo. Quando nós reconhecemos isso, nós vamos alimentar as nossas emoções. E essas emoções, elas precisam de ser alimentadas com aquilo que nós temos de melhor. Mas nós temos que reconhecer que dentro de nós mora um lobo bom e um lobo mau. Qual que a gente vai alimentar? Isso faz toda a diferença. Verdade. Quem é que a gente alimenta? E quando nós escolhemos aquilo que nos faz bem, com certeza você está alimentando o que tem de melhor dentro de você. Isso não significa que nós não somos capazes de fazer o mal, mas nós já somos capazes de escolher só fazer o bem. Né? Grande verdade. E seguir o nosso caminho. E aí você, como maestro, né, você chegou até aqui, você tem uma jornada linda, participa de tantos trabalhos e você, como maestro, você foi para Cabo Verde. Olha, ele está virando português, tem ido muito a Portugal, mas que bom esse reconhecimento, buscar, né? Lá em Cabo Verde estão buscando o talento dele. Olha que maravilha, daquilo que ele falou agora há pouco. Quando você deixa o seu talento à mostra e você deixa que ele apareça, as pessoas que precisam do seu talento, elas vão te ver, elas vão querer aquilo que você tem para oferecer.
E como é que foi lá em Cabo Verde? Me conta essa experiência. Eu sei que você já foi outras vezes, mas... É a quarta vez que eu vou a Cabo Verde. Na verdade, eu falo que a linha da música, ela sai costurando amizades e pessoas e lugares, né? E a gente construiu uma amizade antes de tudo isso acontecer, foram amizades que foram formadas, né? A gente não tem como simplesmente desenvolver somente um vínculo profissional, principalmente no continente africano. Quando a gente vai falar sobre Cabo Verde, a gente vai dizer assim que aquelas pessoas, elas têm uma coisa diferente. Elas têm uma coisa diferente. Aquele país, ele tem uma coisa diferente. E eu sou apaixonado por Cabo Verde. Todas as vezes que eu fui a Cabo Verde, eu senti como se eu estivesse indo para a casa dos meus avós. Entendi. Sabe essa Sim, coisa da uma gente... sensação, essa né? sensação. Por quê? Todo o ciclo histórico do Brasil, quando a gente vai falar sobre o Brasil colonial, inclusive até antes, todo o que veio para o Brasil, que veio para as Américas, principalmente com toda a questão do tráfico de escravos e tudo isso passava por Cabo Verde. Sim. Toda essa movimentação, ela passava por Cabo Verde e depois vinha para as Américas, porque Cabo Verde, como arquipélago, era o lugar de reabastecimento, muitas vezes era o lugar onde se vendiam também muitas irmãos, Se negociavam, né? né? Se negociavam também, né? E automaticamente essas histórias elas ficaram em Cabo Verde e muitas vezes elas vieram para o Brasil. E esse ciclo que a gente tem com o Cabo Verde é um ciclo muito mais profundo do que a gente imagina, tão profundo quanto o oceano que nos liga. E essa ligação com o Cabo Verde na música, o povo cabo-verdiano ama o Brasil. Eu queria que o Brasil soubesse quanto Alagoas soubesse o quanto Cabo Verde ama o Brasil. Tem exemplos maravilhosos. A feira mais popular hoje de Cabo Verde se chama Sucupira. Olha que coisa linda. Então... Você falou uma coisa agora, quando você começou, você falou assim, não só um relacionamento profissional. O que nós temos que entender que o relacionamento profissional, ele ocorre entre pessoas. Não existe outra forma de a gente se relacionar a não ser com pessoas. E nós não viemos para viver sós no planeta. Nós viemos para nos relacionar. E nesse relacionamento nós viemos para doar aquilo que nós somos. E quando eu falo doar, mesmo na profissão, porque por mais dinheiro que você receba, não tem como devolver o tempo que você dedicou àquilo que você faz. Então, esse tempo é uma doação. Por isso que aquilo que você falou, é bom que a gente invista o nosso tempo naquilo que nós amamos fazer, para que vale a pena. Porque quando você ama o que você faz, você também é melhor para o outro. Inclusive quando você escolhe, talvez, digamos assim, se você tem dúvida, de repente, se você vai seguir música, você tem que entender que não vão ser somente... Teremos dores. Sim. Eu tive muitas dores. Ainda tenho muitas Porque dores. faz parte do crescimento. Olha, até para a gente crescer, quando os nossos ossos estão se ajeitando, a gente sofre também. Né? Mas a sensação que eu acordo diariamente, quando eu abro o olho, eu acordo com uma felicidade tão profunda de dizer que eu faço o que eu amo. Eu não tenho a sensação de uma carga de trabalho. Mas nós percebemos isso em tudo que você faz. Eu acho que isso é visível. E essas relações bilaterais, né, com outros países, elas surgiram exatamente disso, dessa possibilidade, dessa afinidade que teve a música como um veículo para isso. E as amizades, elas nasceram e elas se construíram, elas se consolidaram. Né? Porque hoje, quando... Eu estou indo novamente em Cabo Verde, em próximo janeiro agora, eu estou indo novamente, porque já tem mais coisas para a gente fazer e a gente vai fazendo. Mas você sabe por quê? Porque houve troca. Você sabe que quando nós falamos de um movimento sistêmico, porque tudo é sistema, né? Nós temos o sistema social, o sistema familiar, o sistema da natureza, tanto é que você vê, há muito tempo atrás, a gente não falava, começou a falar em ecossistema para depois a gente entender o que era o meio ambiente, o que a gente... Você vê que até hoje, mesmo sabendo da interferência negativa que nós temos no meio ambiente, o ser humano está difícil dele mudar, né? O comportamento com a casa dele, né? Com a nossa casa, porque o meio ambiente, onde nós vivemos, se nós destruirmos,
Nós vamos destruir para nós. O meio ambiente se recupera e continua, mas nós não. Se nós não olharmos para isso. Né? E até nesse ponto mesmo, assim, a gente perceber, o próprio Cabo Verde mesmo, né? A gente perceber, imagina a poética que existe por detrás de 10 ilhas. Uma delas não é habitada, mas são 9 ilhas que são habitadas. A poética que existe, né? Dessa ligação entre as pessoas. E eles se conhecem profundamente, né? As relações, inclusive políticas, as relações são muito diferentes, né, no Brasil. A gente encontra o presidente almoçando em restaurante, e, assim perto, o presidente, o fulano tal, o vereador, as relações são muito próximas. Por quê? Porque eles se conheceram na escola e eles tinham... Né? É uma questão de educação. Educação são os valores. Educação você tira de dentro, instrução você recebe de fora. Então, ali eles estão tirando o que eles recebem dentro de suas casas. E assim, a gente percebe que eles também têm uma gratidão pelos antepassados, né? Pelos ancestrais, e isso é muito importante. Quando você tem esse respeito, né? É até bíblico, né? Quando você respeita seu pai, sua mãe, ou quando você respeita o lugar onde você veio, você pode ir para onde você for, você vai levar aquilo dentro de você. Então, essas pessoas... E nessa ancestralidade mesmo, assim, Cabo Verde, por isso essa sensação da gente estar indo para casa da avó, para casa do avô, isso, o acolhimento. Esse acolhimento. Eles têm um termo que eles falam, eles chamam de morabeza. Morabeza é a forma como o cabo-verdiano trata as pessoas. Que coisa linda. Um país que tem 500 Já estou com vontade de ir para lá. Se eu pudesse, eu levava todo mundo para lá e assim, mas assim, é uma experiência única mesmo, assim. E você, bom, agora vamos falar mais, né, de Luiz Martins como um grande maestro que tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Alagoas. Você participou de um festival de música em Londrina. Você também tem a Filarmônica. Era um grande sonho seu também, né? Mas o quanto é difícil, né, a manutenção de um sonho. Sim, é que na verdade uma das coisas que a gente sempre diz assim, maestro ele é um estado, né? Ele é um estado, mas antes de maestro, músico, né? A música, não deixo de tocar, não deixo de cantar, não deixo de... Muitas vezes o gesto da regência, né, quando a gente observa, vocês, dá para ver aqui pela TV, né? Então assim, observa o gesto com a batuta, muitas vezes a batuta, ou os braços, eles são para dizer assim, cantem, cortem, cresçam, diminuam, e são gestos que tem da regência. Mas são expressões, a gente fala. São expressões. E muitas vezes fala de várias formas, não só com a palavra. E a gente fala, na regência, o contato que a gente tem com os músicos durante tantos e tantos anos, a gente fala somente com os olhos, muitas vezes. Não precisa fazer absolutamente nada. Mas antes dos braços, antes de tudo isso... Tem que estar internalizado. É o músico. O músico, ele tem que acontecer. Na minha opinião, ele tem que acontecer. Não existe maestro ou maestra se não existir um músico por trás. Eu diria assim, é como a gastronomia, né? Você experimenta comida, gosta, você sabe o que faz, mas saber fazer, você tem que passar pela experiência. Até para saber, até quando você vai degustar, você tem que saber, olha, o tempero é esse. A música não é diferente. E para você também se colocar também no lugar do outro também, né? Porque que vai apreciar o que você está fazendo. Se você é músico, você toca violino, você olha para um músico que toca violino e você diz assim, não, o som, a ideia não é esse tipo de som. Ele sabe que você toca. Ele sabe que você conhece a linguagem. Mas não é ainda aquilo que é esperado. Ele pode fazer melhor. Não é questão nem de fazer melhor, é estar dentro da proposta. E a função de um maestro, muita gente pergunta, né? Tem muita gente que chega e diz assim, mas Luiz, eu queria entender qual é a função realmente. Eles estão olhando para você quando você rege? Sim, estão olhando. Mas o que é que os braços fazem? Por que isso? Porque existe um certo misticismo, né, dentro, mas existe uma questão técnica muito forte. Claro. Né? Mas a grande função do maestro, em se tratando de grupos profissionais, como a Filarmônica de Alagoas, não é necessariamente corrigir nota, corrigir afinação, talvez algum tipo de correção, uma dinâmica, uma coisa assim especificamente na música, mas é muito mais de trazer o conceito emocional da obra. Emocional e outra.
A liderança. A forma como você lidera faz toda a diferença, porque na liderança, se você formar grupinhos, você já está perdido. A liderança é trazer é juntar todo mundo. Exatamente. E aí a gente observa, né, assim, como já são 7 anos de Filarmônica de Alagoas, né, esse grupo que eu tenho um carinho tão grande, né, não somente das relações musicais, mas as relações de amizade que foram construídas. Quando a gente sobe num palco, a gente sobe com diversas, uma teia, como se fosse, acho que é uma palavra certa, né, uma teia que é criada não somente entre músicos, maestro, mas também entre plateia, né? Quando a gente faz música, a gente sente que a gente cria como se fosse uma grande rede, né? É uma rede, que conecta essas pessoas. Conexão. Conexão. O que você faz é conexão. Eu vou pedir agora que mostre as fotos para a gente falar um pouco dos trabalhos que vão ser mostrados, né? Você tem o projeto do SESMAC, também o projeto de Sons do Nosso Lar, que é um trabalho voluntário, né? Que você tem feito. E também a carreira dele agora foi recheada de veio, né, uma nova proposta que ele está fazendo, sabe o quê? Ele está fazendo trilha para cinema, trilha musical para cinema. Isso é maravilhoso, olha. É um desafio, né? Sim, sim, sim. Sobre esses trabalhos, assim, o SESMAC é um trabalho que eu já tenho 18 anos que eu já estou no SESMAC. É muito tempo, então é muita experiência. Veja, tudo, quando alguém te vê ali na frente, não sabe, fala assim, nossa, ele chegou, como se fosse uma coisa fácil. Olha a experiência, são muitos anos de trabalho. Vamos colocar as imagens agora, Ezequiel, olha, que maravilha. Esse foi o último concerto que a gente fez, o Concerto Primavera, onde a gente conseguiu, inclusive, com uma parceria maravilhosa, através do Laboratório de Violinos da UFAL. Eu estive lá, amei, adorei. Professora Débora Borges, professora Ianara, a Universidade Federal. Esse é o nosso flautista Patrício Laranja, junto com a Tainara, eles fazendo também um dueto. A música erudita, aí está também o Emanuel Lima, junto com a Débora Borges, eles fazendo uma obra de Piazzolla. Um abraço, Débora. Enfim, esse momento daí foi um clássico do rock que a gente fez ainda esse ano, onde a gente teve não somente orquestra, mas a gente também teve coro, né? Tivemos o Coral SESMAC, tivemos o Coro Jovem do IFAL, e foi um momento de celebração única mesmo. Teatro Gustavo Leite. Aí novamente Teatro Deodoro, onde a gente estava também com o Concerto Primavera, inclusive recebendo também músicos de Recife também, que fizeram parte. Uma das nossas propostas também, aí vocês estão vendo o Patrício Laranja, que é o nosso flautista e também, eventualmente, ele tem registro da Filarmônica de Alagoas. É uma das nossas propostas também investir em quem também está começando na regência, já tem um pouco de carreira também. Esse momento foi emocionante, adorei também. Também temos aí o dueto, né, de fagote junto com o violoncelo, do Ítalo, junto com o José Tavares. Eles são músicos primorosos, né? Tiago Herculano aí também. Então, são diversos trabalhos em relação à Filarmônica de Alagoas. Hoje nós somos uma instituição relativamente grande, né, que exige uma manutenção, inclusive, também bem grande. E esses jovens que foram mostrados aí também são jovens que estão aprendendo, são jovens também que não têm condição. E aí, imagina a gente conseguir juntar quem está estudando violino há pouco tempo, iniciando, juntar com músicos profissionais. Isso é uma grande quebra que foi proposital, sim, que a gente fez. Porque o palco, ele não deve ser somente para profissionais, ele deve ser para a inclusão. Quando a gente incentiva para que o aluno ele esteja tocando junto com a Filarmônica de Alagoas, ele vai voltar para casa, ele vai se sentir mais empolgado e daqui a um ano ele vai se tornar um músico muito bom. Me diga, eu gostaria que você dissesse como é que as pessoas podem entrar para saber quando estão acontecendo os espetáculos. Tá. Quem tiver interesse pode entrar lá na bio do nosso Instagram, Filarmônica de Alagoas, então você pode acompanhar toda a programação. A nossa Filarmônica de Alagoas é uma instituição privada, tá? Nós não temos ainda a manutenção do ente público, mas a gente precisa realmente assim de cada vez mais apoio para que a gente consiga criar mais concertos e mais propostas. E você levou para o governador também, eu estou sabendo, a importância de uma filarmônica, né, para o nosso estado, o quanto é importante dentro da sociedade e o quanto é importante que o nosso próprio estado
faça a manutenção como existe já em outros locais, né? Exatamente, e que isso se estende para a prefeitura, isso se estende para, na verdade, o ente público. Quando a gente vai entender que a Filarmônica de Alagoas, na verdade, as minhas mãos são duas mãos que existem muitas outras mãos que colaboram. A Filarmônica é formada a muitas mãos, é um trabalho coletivo, é um trabalho criado pela coletividade. E essa coletividade é uma coletividade que a gente sempre tem evidenciado, que não sou somente eu, Luiz Martins, e eu não sou também o idealizador, né? Somos muitos idealizadores e mantemos ainda hoje esse grande ideal da gente conseguir ter uma orquestra profissional, atuante, e principalmente assim oferecendo concertos gratuitos também para a nossa população, inclusão, né? Inclusivos. Nós temos diversos projetos, um deles é o concerto para pessoas do espectro autista também. Maravilhoso. Não somente esse, mas a gente vai provocar em breve, a gente está vindo com um concerto sensorial. Olha que coisa interessante, a gente vai distribuir vendas, evidentemente para quem quiser colocar, a gente vai colocar as vendas e vai proporcionar experiências sensoriais com as pessoas na plateia. Isso é maravilhoso. O nosso programa está chegando na reta final. Eu gostaria que você se despedisse. Foi maravilhoso. A gente tem conversa para muito tempo. Vamos marcar outro programa para aprofundar mais ainda, para que o nosso público entenda. E lembrando que dia 1º de outubro de todo ano é o Dia da Música. Eu agradeço Maristela, agradeço a todos vocês que fazem esse programa. Estendendo também o meu abraço ao nosso projeto Sons do Nosso Lar, que é um projeto com crianças e adolescentes do Vergel. Esse projeto que está dando tanto orgulho para a gente. Ao mesmo tempo também trabalho com o Coral Sesmac, trabalho com a Banda Lazuli do Sesmac também, que é um trabalho que a gente também está fazendo com muito esforço. E eu só tenho a agradecer, porque se hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho, não é somente por causa de mim, é porque existem pessoas que deram a mão em momento certo. Aquela frase que a gente diz assim, a gente não precisa amar, a gente só precisa aprender a dar a mão. Exatamente. Muito bonita essa frase. O programa Trilha Social agradece a sua presença, a sua contribuição para a sociedade. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem. E eu vou estar esperando você aqui, sempre com assuntos que levam à paz. Até lá!